Graça e paz abençoados com todas as sortes de bênção. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Elson Jesus. Eu quero deixar uma breve reflexão para os amados. Venha comigo, examinando as Escrituras. Carta do apóstolo Paulo à Igreja da Galácia, capítulo 1, versículo 6. E o tema é Despertando a Igreja a viver a graça. A graça de Deus tem de fato despertado a Igreja de Cristo a viver a sua palavra. E é isso que Paulo fazia em sua época, e esse é o nosso chamado nos dias de hoje, a levar a Igreja a glorificar o Cristo ressurreto, a viver a nova e eterna aliança que é de superior e de melhores promessas. Gálatas capítulo 1, versículo 6, Paulo disse: Admiro-me de que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, muitos, amados, têm inquietado a Igreja de Cristo e têm transtornado o Evangelho de Cristo. E assim como naquela época de Paulo disse: eu estou admirado de que tão depressa vocês que foram chamados à graça, vocês que se renderam à graça, vocês que receberam a Cristo e este crucificado, eu estou admirado porque tão depressa vocês deixaram a graça, decaíram da graça e estão indo agora em busca de outro evangelho. E o versículo 7 ele diz: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Muitos estão aí transtornando o evangelho de Cristo. E assim como Paulo estava advertindo a igreja da Galácia, hoje nós que somos mensageiros desta palavra que Paulo começou lá no primeiro século, a palavra direcionada aos gentios, nós temos o dever de propagar esta palavra para que a igreja não venha se enredar por ventos de doutrina e cair na lábia desses homens fraudulentos que estão aí transtornando o evangelho de Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo chega a dizer que se vocês receberem outro evangelho, se vocês receberem outro Espírito, se vocês receberem outro Jesus, com razão vocês vão sofrer. O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. Esse é o Espírito que direciona em toda a verdade. E o Cristo é o que ressuscitou dentre os mortos. E quando nós servimos a este Cristo, mediante uma mente transformada, renovada, nós passamos a dar fruto para Deus. E como é bom ver a igreja alegre. Podemos contemplar a paz de espírito quando esta igreja está vivendo de fato a graça de Deus em Cristo Jesus. Vamos continuar crescendo, fazendo com que esta palavra corra, para que a igreja de Cristo, que muitas vezes se encontram atribuladas, perturbadas, assim como Jesus dizia para aquele povo lá, para aqueles judeus: vinde a mim vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Esse é o dever dos ministros da graça de Deus. Promover mediante o evangelho da graça descanso a essas almas que muitas vezes se encontram atribuladas,
perturbadas por causa de um sistema religioso fraudulento que estão aí transtornando o Evangelho de Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Paulo continua a exortação, a advertência para aquela igreja. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou ou quem vos enfeitiçou a vós, antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. Versículo 2. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo estava chamando aquela igreja de insensata. Vocês não receberam o Espírito por obras da lei, vocês receberam o Espírito pela pregação da fé. Vocês foram chamados à graça de Deus. Não se deixem levar por vento de doutrina. Esta é a mensagem que nós temos pregado. Fazer com que esta igreja deste século 21, quantos Deus queira abrir os olhos, nós estaremos aqui para contribuir, para somar, para cooperar nesta edificação. Como disse Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E é Ele que tem dado o crescimento, amado. Eu fico feliz porque muitos têm se levantado com ousadia. Muitos têm se encorajado. Muitos ministros têm se colocado à disposição para propagar esta palavra. Porque nós batemos de frente com um sistema religioso poderoso financeiramente, poderoso tradicionalmente, mas juntos nós somos mais fortes. Aqueles que viram os nossos irmãos que começaram primeiro a anunciar a palavra da graça, tomaram coragem e também estão dando a cara a bater. Muitos daqueles que começaram a me ouvir algum tempo atrás também tomaram coragem, estão dando a cara a bater. Muitos daqueles que ouviram os nossos irmãos que já começaram bem antes que eu, tomaram coragem, estão dando a cara a bater. Mas nós não nos envergonhamos do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E eu te encorajo, meus irmãos, eu te encorajo, meu irmão, a permanecer firme na graça de Deus, tapando a boca dos contraditores, principalmente, disse Paulo a Tito, os da circuncisão, principalmente aqueles que têm defendido, sabe, o legalismo, aqueles que têm defendido as suas tradições. Jesus disse: vocês anulam a minha palavra, vocês anulam o mandamento de Deus por causa das vossas tradições. Quem prega a graça de Deus sabe muito bem disso. Nós não pregamos tradições religiosas. Nós pregamos o Evangelho do poder de Deus. Este mesmo Evangelho que Paulo disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpro minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho da sua graça. Assim, nós continuamos. Assim nós perseveramos, para que Cristo seja tudo de fato em todos. E que esta palavra corra e que liberte a mente, os corações dos eleitos de Deus. Vamos continuar
levando com ousadia a palavra da verdade, o Evangelho que produz esta salvação na nossa mente e no nosso entendimento. E Paulo continua dizendo na carta aos Gálatas, falando na cara de Pedro, depois que ele repreendeu Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Cristo não morreu em vão. Esta nova e eterna aliança que foi inaugurada no seu sangue, esta palavra que é poderosa para edificar, para transformar e dar herança entre todos os que são santificados. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, seu like e vamos fazer com que esta palavra corra. Graça e paz pelo aquele que vive e reina para todo sempre.